Aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né, meus queridos irmãos? É uma honra poder estar mais um dia congregando com os irmãos, né, nesse ministério lindo, a qual eu tenho muito carinho, do pastor Edmilson. Que Deus abençoe cada vez o seu ministério, meu querido. Que cada vez o Senhor possa te usar, sendo esse cara humilde, a qual o Senhor é. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, a esposa do pastor, né? Também quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse por Ele, hoje a gente não poderia estar aqui falando sobre o amor de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Também gostaria desde já de agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a qual também me acompanha para todo lugar onde a gente vai, né? Ela vem me dando força, né? E ela também tem sido o pilar da minha casa. A palavra vai falar que a gente tem que dar honra para quem merece honra. E a minha esposa, ela é digna de honra porque ela é uma guerreira, graças a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que aonde estiver dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. A mesma palavra de Deus também vai dizer que se você fechar a porta do seu quarto e falar em secreto com Ele, ali Ele também se faz presente, porque Deus ele se apresenta para um, Deus ele se apresenta para dois, e Deus também se apresenta para uma multidão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo 19, no seu verso 24. Gênesis 19, verso 24. Escrito por Moisés, conhecido como o 5 livro do Pentateuco, também conhecido como Torá. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 19, verso 24, quem achou, diga amém. Aleluia. O título da mensagem é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. A mensagem dessa noite que eu quero deixar para a igreja, através do Espírito Santo de Deus, é: não olhe para trás. Aleluias. A palavra vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás. E hoje a mensagem que eu quero trazer nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, para essa igreja, é para que você não olhe para trás. Aleluia. Hoje eu quero te ensinar o risco que você corre no Evangelho quando você olha para trás. A palavra vai dizer que agora um homem seria chamado em Israel. Eu quero usar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que olharam para trás. E eu quero começar com um nome. E esse nome era Moisés, pastor. A palavra vai dizer que então Moisés foi chamado por Deus para trazer uma mensagem e para ser um líder em Israel. A palavra vai dizer que agora Faraó começaria a perseguir os hebreus porque eram muitos, mas o Senhor daria livramento para um homem, filho de Joquebede de Arão, irmão também de Arão e de Miriam. Ele seria colocado aos 3 meses de idade no rio Nilo, seria achado pela princesa, pela filha de Faraó, seria
permaneceria como egípcio, mas não mudaria a sua origem, não mudaria o seu caráter. Sabe por quê, meu querido irmão? Nós cristãos não podemos mudar o nosso caráter, nós cristãos não podemos mudar a nossa origem. E Moisés então, ele não mudou a sua origem. A palavra vai dizer então que Moisés, ele cresce e se torna um homem. Agora aos 40 anos de idade, vendo o seu povo sendo escravizado, a palavra de Deus vai dizer agora que Moisés, ele mata um egípcio. E agora ele foge para Midian. Chegando em Midian, Moisés então, ele se casaria com Zípora. A palavra de Deus vai falar então que o sogro de Moisés, Jetro, o sumo sacerdote de Midian, aprovaria aquela união, porque Moisés era um homem de respeito, um homem de caráter. É assim que um cristão tem que ser. A palavra vai dizer que agora o Senhor chama Moisés no Monte Horebe, numa sarça ardente, e dá uma missão para ele, pastor, para que Moisés não olhasse para trás, mas que Moisés assumisse a sua posição. Sabe por quê, meu querido irmão, o Senhor chamou Moisés? Porque Moisés precisava liderar o povo de Israel. Sabe por que você está aqui hoje, meu querido irmão? É porque o Senhor Jesus também te chamou. Ele também colocou uma missão na sua mão, a qual você tem que liderar nesta noite, sem olhar para trás. Aleluias! Aleluias! A palavra vai dizer que agora Moisés, ele sai de Midian e ele vai para o Egito se encontrar com seu irmão Arão. E agora ele anunciaria as 10 pragas para Faraó. Calma aí que você já vai começar a entender a pregação. Aleluia. Calma aí que o Espírito Santo já vai começar a revelar o mistério nessa noite. A palavra vai dizer então que agora Moisés anuncia as 10 pragas para Faraó. Mas não é de Faraó que eu vim falar nesta noite. A palavra vai dizer que Moisés então, ele sai com o povo de Israel. E eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E quando ele chega agora, pastor, na frente do Mar Vermelho, a palavra vai dizer que o povo de Israel, o presbítero, começa a murmurar. O povo de Israel começa a olhar para trás e começa agora a lançar um jugo sobre Moisés e falar: por que você nos tirou para morrer aqui? Era melhor que nós tivéssemos ficado na mão do Faraó. Aleluia. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Agora o povo de Israel vai olhar para trás e vai se esquecer que agora eles tinham saído e estavam marchando rumo à terra prometida, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, varão. Deixa eu te dizer uma coisa, varão. Você está caminhando rumo à terra prometida, porque você ainda está olhando para trás. Porque você ainda está se lembrando do seu passado. Porque você ainda está dizendo que você não é capaz de chegar à terra prometida. Ei, Ele te escolheu essa noite. Ele te chamou essa noite. E Ele não se engana naquele que Ele chama para servir a Ele. Ele não se enganou no chamado com Moisés. A palavra vai dizer que agora Moisés levanta o seu cajado em direção ao mar. E o mar se abre, pastor. Sabe por quê, varão? Porque o mar, ele se abre para você essa noite. Eu não sei o tamanho da sua dificuldade. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. Talvez você venha falar para mim: missionário, o meu caso não tem mais jeito. Missionário, para mim está tudo perdido. A minha empresa está entrando em falência. Aleluia. Missionário, eu fui desenganado pelos médicos. Missionário, meu casamento faliu, está terminado. Missionário, minha vida financeira está destruída. Deus manda te dizer essa noite, a palavra ceia, que o mar está se abrindo para você. E a ordem é marchar. Só continua marchando. Essa foi a ordem que Deus deu para aquele povo de Israel. Marche e não olhe para trás. Aleluia.
está te mandando marchar. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Só passe a prova dando glória a Deus, aleluia. Passe a prova cantando, glorificando. Não importa o tamanho da situação do seu problema. Ei, Ele manda você marchar e não olhar para trás. A palavra vai dizer, pastor, que o povo então passou o mar vermelho em sentido à terra prometida. Mas quando chegou lá no deserto, começaram a olhar para trás, pastor. Começaram a olhar para trás. A palavra vai nos dizer então agora que Moisés subiria ao Monte Sinai para pegar a tábua dos 10 mandamentos. E ficaria lá por 40 dias e 40 noites. Na presença de Deus, pastor. Na presença de Deus. Ei, meu querido, Deus está te chamando essa noite para entrar na presença dEle, no secreto, no quarto. Deus está chamando para ter intimidade com Ele. Deus está te chamando para ser íntimo dEle, para Ele te entregar aquilo a qual Ele entregou para Moisés, as palavras sagradas, que cura, salva, liberta, que restaura, transforma e também cura. Aleluias! Alaba Surianda, decanta labraceia, Santo Deus. Ei, varão, a palavra vai dizer que Moisés está lá no alto do monte, orando a Deus. Deus está revelando as palavras e as escrituras para Moisés. A palavra vai dizer que agora o povo de Israel começa a ficar perturbado porque Moisés não descia ao presbítero. Moisés não descia no alto do monte, porque Moisés não queria sair da presença de Deus, porque quem está na presença não quer sair, irmão. Quem está do lado do Altíssimo não quer parar de louvar, glorificar e exaltar o nome dEle, porque Moisés não estava na presença de qualquer um. Moisés não estava no WhatsApp trocando conversa furada. Moisés não estava no Instagram jogando conversa fora, no Kawaii, não. Moisés não passava o dia dele no celular, não. Moisés passava o dia dele com Deus. Aprenda a passar o seu dia com Deus, aí você vai ter intimidade para falar com Ele. Aprenda a glorificar o nome de Deus, aí Ele vai começar a agir na sua vida, Ele vai começar a agir na sua casa, na sua família, na sua situação. Começa a ter intimidade com Deus, como Moisés estava tendo. Mas sabe o que é engraçado, pastor? Enquanto Moisés estava na intimidade com Deus, o povo de Israel estava pedindo um outro Deus lá embaixo agora. Um Deus pagão. E agora a palavra vai dizer que Arão, ele ouve o povo de Israel, e agora ele faz um bezerro de ouro. É o primeiro nome que eu quero citar essa noite, que olhou para trás, foi Arão, junto com o povo de Israel. A palavra vai dizer que Arão então ele fez um bezerro de ouro para que aquele povo pudesse adorar, pastor. A palavra vai dizer que Moisés agora está descendo com os mandamentos na mão, com a escritura santa de Deus, louvada e exaltada é o nome do Senhor. Moisés começa a ouvir agora lá no arraial festas e tamborins tocando, e Moisés fica sem entender o que está acontecendo, mas talvez no entendimento de Moisés está falando, o povo está orando a Deus, o povo está glorificando, o povo está jejuando, porque ele sabe que eu subi para pegar as escrituras. Mas não, presbítero, eles não estavam fazendo nada disso. Eles estavam olhando para trás. Aleluia. Eles estavam olhando para trás. A palavra vai dizer que Moisés ele desce, e quando ele vê aquilo ele se revolta. Ele se revolta, porque o homem de Deus, quando ele vê aquilo que é errado, ele se revolta. O homem de Deus, ele não compactua com coisa errada. O povo estava olhando para trás e adorando a outros deuses. Sabe por quê, varão? Porque tem muitas pessoas hoje olhando para trás, dentro da igreja e fora da igreja. Tem gente dentro da igreja servindo a outros deuses. Tem gente dentro da igreja servindo Nossa Senhora. Tem gente dentro da igreja servindo a São Jorge, servindo a Cosmo Damião.
você, viu? Não vai fazer nada pela sua casa. Aleluia. Tem gente aí fora servindo a Zé Pilintra, Maria Padilha, Exu Caveira. Não vai fazer nada por você. Aleluia. Só vai te levar para o fundo do buraco. E você vai perder a sua salvação se você olhar para trás nessa noite. Não olhe para trás, varão. Não olhe para trás, varoa. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. A ordem é não olhe para trás. A palavra vai dizer então que agora Moisés ele desce. Ele quebra então aquele bezerro de ouro. Agora ele seleciona aqueles que eram de Deus, os verdadeiros cristãos. Ele vai selecionar alguns. Sabe por quê, varão? Porque Deus ele seleciona pessoas. Deus ele não chama qualquer um. Deus ele chama escolhido. Aleluia. Deus ele chama escolhido, porque Deus ele conhece quem ele chama. Porque tem muitas pessoas aí fora a qual não querem compromisso com Deus. Pessoas maldosas e filhos da perdição. Pessoas a qual, viu missionário, viu pastor, pessoas que vão orar pela outra vida, mas aquela pessoa não vai mudar, sabe por quê? Porque o chamado não é para todos. O chamado é só para quem é escolhido. Deus só muda quem é escolhido. Deus só muda quem tem o coração puro. Deus não muda safado e nem sem vergonha. Mas Deus muda quem tem o coração no altar. Coração com Deus. Quem tem vida com o Senhor, Deus muda. Aleluia! Aleluia. Sabe por quê, varão? Você vai falar missionário, o Senhor está falando heresia. Eu vou te provar que não. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus, ele desceu, então saiu do alto da sua glória, se fez carne e chamou 12 discípulos, mas dentro de um deles Aleluia. havia um traidor. É forte. Havia um traidor, seu nome era Judas ou Iscariotes. Aleluia. Aquele que andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas não aprendeu nada. Sabe por quê, varão? Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas que caminham com Deus dentro da igreja, né? Está dentro da igreja. Ouve a palavra de Deus dentro da igreja. Mas sai daqui para fora e esquece tudo que foi falado no culto. Aleluia. Aleluias. Sai daqui para fora, tá falando palavrão. Sai daqui para fora, tá fofocando da vida do irmão. Aleluia. Sai daqui para fora, tá com o cigarrinho na mão de novo, fumando escondido, achando que Deus não tá vendo. Fala, Deus. Sai para fora, tá com o copinho de cerveja. Já viu o cristão que toma cerveja? Cristão que toma vinho? Larga a mão de ser safado, varão. Deus não te chamou para tomar vinho. Deus chamou o cristão para tomar a Santa Ceia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Missionário, o senhor não vem trazer chave de carro, não. Eu não sou concessionária. Aleluia. Missionário, o senhor não vem trazer a chave da casa essa noite, não. Glória a Deus. Vem trazer palavra, varão, que cura, liberta e salva. Eu não vim aqui para levantar o seu ego, mas eu vim aqui para levantar o ego de Deus. Aleluia. Eu sei que a verdade ela dói, mas ela Fala, cura. Deus. Papai está na casa. Eu sei que muita gente hoje entra dentro da igreja, pastor, sabe para quê? A pessoa entra dentro da igreja hoje para que a pessoa saia revelando 10 revelações numa noite só. Eu queria ter essa unção. Eu confesso para os irmãos que eu busco, mas eu não consigo. Aleluia. E busco, viu? E busco. Confesso que eu não consigo revelar 10 revelações numa noite só. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que Judas Iscariotes olhou para trás, traiu Jesus por 30 moedas de prata. E após trair Jesus, o diabo lançou um jugo sobre ele. E
agora Judas tirou a sua própria vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que agora outra pessoa olharia para trás também do povo de Israel. A palavra vai dizer que Miriam se levantou contra Moisés, presbítero. E agora Miriam então, ela fazeria fofoca sobre a vida de seu irmão, sobre a integridade do casamento de seu irmão. A palavra vai dizer que Deus, ele se revoltou do alto do céu. E agora ele atingiu Miriam com uma lepra. E Miriam teve que ficar 7 dias fora do arraial de Israel. E pela misericórdia de Deus e pela oração de seu irmão Moisés, ela pôde retornar. Porque Deus, ele escuta a oração do justo. Miriam olhou para trás e se arrependeu. Então Deus perdoou Miriam do seu pecado. A mensagem dessa noite para você: não olhe para trás, meu querido irmão, mas se você olhar, então se arrependa e endireite os seus caminhos na presença de Deus nessa noite. Foi por isso que Ele te chamou aqui hoje. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. A palavra vai dizer também que haviam 3 homens em Israel, cujo seu nome era Tadã, Coré e Abirão. A palavra vai dizer que esses 3 homens também se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Deus, meus queridos irmãos, olhando para trás e deixando aquilo que eles tinham aprendido a fazer para Deus. Agora eles estavam fazendo de maneira torta. E agora eles queriam confrontar Moisés. A palavra vai dizer então que agora eles se levantam contra a congregação de Israel e contra o líder de Israel, Moisés, meu querido irmão. Ei, tem pessoas se levantando contra a liderança dentro das igrejas. Tem pessoas se levantando contra homens de Deus que foram chamados para estar em cima do altar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Pode até se levantar, tá dando Coré e Abirão, mas vai cair, meu querido irmão. Porque quem tem chamado de Deus não desce do altar. Quem tem chamado de Deus não é abatido. Aleluia. A palavra vai dizer que esses 3 homens agora, eles pagariam um alto preço e ainda levariam a outras pessoas a pagarem o mesmo preço que eles. E a terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Está vendo, meu irmão, qual que é o pecado de você olhar para trás? Está vendo porque você não pode olhar para trás? Louvado é o nome do Senhor. Não olhe para trás, varão. Não olhe para trás, varoa. Continue caminhando, marchando em direção à sua vitória. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Lá em 2 Samuel, no seu capítulo 14. Lá também em 2 Samuel, no seu capítulo 24. Eu quero dizer de um jovem que também olhou para trás quando ingressou na sua carreira como rei de Israel, e o seu nome era Davi. A palavra vai dizer que Davi, ele foi chamado por Deus. A palavra vai dizer que o profeta Samuel ungiu Davi a rei, e agora então Davi entraria no lugar de Saul, cujo teria um chamado, também teria sido ungido por Samuel, meu querido irmão. A palavra vai dizer que agora a presença do Senhor se retira de Saul, e Saul agora perde a presença de Deus. Sabe por quê, varão? Crente sem presença não serve de nada. Crente sem presença fica de fora do reino de céus. A palavra vai dizer que Saul agora está sem a presença de Deus. Mas Davi falou assim: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a presença. Mas Davi também errou. Sabe como Davi errou? Davi também errou quando agora ele está no terraço do seu palácio, e agora ele olha para baixo e vê a mulher de Urias, a mulher do Eteu. E Davi, ele vai cobiçar aquilo que não é dele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Davi precisaria cobiçar aquilo que não era dele? Davi já tinha várias mulheres. Davi também teria várias concubinas. Davi era rei, mas Davi agora estava de olho naquilo que não era dele. E quando você fica de olho, meu querido irmão, naquilo que não é seu, então
Então corre um grande risco de você perder a presença de Deus. Aleluia. Davi estava se esquecendo que ele saiu agora do pasto. E Deus colocou ele dentro de um palácio. Sabe por quê, varão? Tem muitas pessoas se esquecendo de onde saiu. Tem muitas pessoas se esquecendo de onde Deus tirou ela. E tem pessoas que estão pecando. Pessoas que estão fazendo aquilo que é errado, achando que Deus não está vendo. Porque se esqueceram de onde Deus tirou ela. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não se esqueça de onde Deus te tirou, meu querido irmão. Não se esqueça de onde Deus te trouxe. Lembra de quando você não tinha nada. Lembra de quando você tinha uma vida mundana toda destruída. Lembra de quando você estava jogado lá fora, sem beira e sem era. Porque foi assim na minha vida. Eu já estive aí fora na vida, no mundo. Já estive no mundo errado. Já tive 6 overdoses na cocaína. Aleluia. Já dei muito trabalho para minha família. Mas quando Deus me chamou, eu abri o meu coração. E não olhei para trás e olhei para a frente. E olhei para o alvo. Porque quando você olha para o alvo, então Deus, Ele te abençoa. Quando você olha para o alvo, Deus, Ele se agrada de você. Porque Pedro, quando caminhou sobre as águas e olhou para o lado, ele começou a afundar. Mas quando Pedro estava olhando para o alvo, Pedro estava caminhando sobre as águas. Não pare de olhar para o alvo, varão. Não olhe para trás. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ei, meu querido irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra vai dizer que Davi agora então, ele adulteraria com Betseba, mulher de Urias, e ele chamaria ela para dentro de seu palácio. E além de tudo, de coabitar com ela, ele ainda colocaria Urias na frente da batalha para ser morto. A palavra vai dizer agora que Davi, ele cometeria um dos piores crimes em Israel, o adultério, e agora também o homicídio. Mandaria matar Urias. Davi está olhando para trás e a presença de Deus está se retirando de Davi. Porque Davi não anda com quem faz coisas erradas. Deus não anda com quem faz coisa errada. A palavra vai dizer então que agora Davi, ele adultera, mas agora também ele teria agora uma mensagem do profeta. Porque profeta de verdade, ele dá mensagem de verdade. O profeta de verdade, ele não conta mentira, mas ele sabe aquilo que ele está falando, porque aquilo que ele está falando está vindo do alto do céu, é de Deus. Não é da boca para fora, não é do coração de muitos profetas emocionados. Mas Natan leva a mensagem para Davi que ele iria pagar um alto preço, que a espada não se apartaria da sua casa e que seu filho morreria também após 7 dias. Davi jejuou, orou, mas Deus não escutou a oração de Davi. Sabe por quê, varão? Porque Deus, ele só escuta a oração de justo. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que quando Davi fala assim: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a sua presença. Então a presença de Deus voltou para Davi. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. A palavra vai dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que Davi, ele foi perdoado. Mas lá em 2 Samuel, no seu capítulo 24, Davi cometeria mais um erro, presbítero. Ele deixaria de confiar em Deus novamente e mandaria contar a congregação de Israel para saber quantos que tinham para a guerra, sabendo que quem lutava a guerra por Israel não eram os homens, mas era Deus. Ei, varão, quem luta a guerra para você é Deus, não é o seu vizinho, não é o seu irmão, não é o seu funcionário, não é o seu amigo, mas é Deus que luta a guerra por você, varão. Muitas vezes você tem procurado ajuda em lugar errado, muitas vezes você tem procurado ajuda em quem não vai poder fazer nada por você, mas se você procurar a ajuda em Deus, então Ele luta a guerra por você. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu já vou entregar, tá, pastor? Aleluias. Aleluias. A palavra vai dizer, meu querido irmão, que agora Davi comete o erro. Ele deixa de acreditar
em Deus novamente. Não deixe de acreditar em Deus, varão. Não olhe para trás, porque Davi está olhando para trás. Está agora largando para trás tudo aquilo a qual ele viu que não era ele que fazia, mas era Deus que fazia por ele e pelo aquele povo. Varão, tem coisas que não é você que faz, mas é Deus que faz por você. É Deus que faz pela sua casa. É Deus que faz pela sua família. Curai a ceia. É Deus que faz, é Jesus que faz. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que quando Jesus entrava em Naim, ali havia uma mulher, o presbítero, a viúva de Naim, e ela já tinha perdido o seu marido, e agora ela perdeu o seu filho. Olha a dor do coração dessa mãe. Mas quando Jesus entrou e pisou lá em Naim, meu querido irmão, o cenário mudou. Quando ali havia tristeza, então Jesus falou: coloca o jovem no chão. O Senhor descobre o jovem, e agora o jovem se levanta. Sabe por quê, meu querido? Porque onde Jesus chega, o ambiente muda. Aonde Jesus chega, o morto ressuscita. Aonde Jesus chega, ele muda a situação, varão. Parou, aonde Jesus chega, ele cura, ele salva e liberta. A palavra vai dizer, na Bíblia não relata, que aquela mãe pediu nada para ele, mas ele curou. Aquele jovem o ressuscitou. Sabe por quê? Muitas vezes você não vai precisar pedir nada, porque não era Davi que lutava a guerra, mas era Deus que lutava a guerra pelo povo de Israel. Não era aquela mãe que pediu nada para Jesus, mas o Senhor fez um milagre na vida daquela mãe. Porque muitas vezes não é você que vai precisar falar nada, mas Deus, ele já sabe o que o seu coração está desejando. Aleluias, 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 glórias a Deus. A palavra vai dizer também, então, meu querido irmão, de um casal chamado Ananias e Zafira, cuja qual tinha uma propriedade, e ficaram de entregar parte dessa propriedade para os discípulos, mas não prometeram para os discípulos, viu, presbítero? Prometeu para o Espírito Santo. A palavra vai dizer que você pode pecar contra Deus, você pode pecar contra o céu, contra a terra, mas contra o Espírito Santo não. Contra o Espírito Santo não tem perdão. Ei, varão, deixa eu te dizer uma coisa. Esse casal agora vendeu os seus bens e reteu parte desse bem. E eles não entregou. Verdade. E eles perderam a sua própria vida. Sabe por quê? Porque eles olharam para trás daquilo que eles tinham prometido. Não olhe para trás daquilo que você promete para Deus, varão. Não olhe para trás daquilo que você colocou na mão de Deus, porque é melhor que você não faça promessa do que você fazer promessa em vão. Verdade. É melhor que você cumpra sem prometer do que você não cumprir prometendo. Louvado e exaltado, esse casal foi morto, porque olhou para trás. Sansão teve um chamado de Deus e também olhou para trás. Sansão se deitou no colo da prostituta, e Deus chamou ele para ser juiz de Israel, mas Sansão não liderou Israel como deveria ser liderado, porque ele deitou no colo da prostituta. Ei, varão, lidere da maneira que você tem que liderar. Lidere da maneira qual Deus colocou nas suas mãos para liderar. A palavra vai dizer que Salomão, também filho de Davi, também não liderou de maneira correta por um certo tempo, mas quando chegou na sua velhice, corrompeu os seus caminhos e também olhou para trás e colocou em risco a sua salvação. A palavra vai dizer agora que Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã. De Arã, então, ele enterra o seu pai e continua em direção à terra prometida pelo chamado de Deus. Abraão não olha para trás porque ele sai de Ur dos Caldeus, uma terra do paganismo. Mas Abraão não olha para trás, porque Abraão fala para Deus: eis-me aqui, Senhor. A palavra vai dizer que Abraão, então, ele sai de Ur dos Caldeus, vai para Arã e agora vai para a terra prometida. Quando ele chega no deserto, a palavra vai dizer que um tempo de dificuldade então chegou. Ele desce então para o deserto agora, e ali ele fica muito próspero. E ali ele fica muito próspero e volta rico. Já era bem sucedido, agora ele voltou mais sucedido. A palavra vai dizer que ele se separa de seu sobrinho Ló agora, porque os pastores e ovelhas tiveram uma discussão. Ló então ele desce para Sodoma e Gomorra.
Ele escolhe os pastos verdejantes. Mas Ló está olhando com os olhos humanos, mas Abraão olhava com os olhos espirituais. Louvado é o nome do Senhor. Eu já vou terminar, irmão. A palavra vai dizer então que agora Ló, ele olha com os olhos humanos. Sabe qual que é o perigo do cristão, varão? É você olhar com os olhos humanos. Aleluia. É você olhar para algo que você quer, mas olhando com os olhos humanos. Mas quando você olha na direção de Deus, e você olha com os olhos de Deus, e você pede para Deus olhar primeiro, então tem a chance de dar certo. Ela é 100% de dar certo quando Deus coloca a mão. Mas quando você olha e vai com a força do seu braço, você passa dificuldade, não é assim? Quantos daqui que não foi com a força do braço e passou dificuldade? A palavra vai dizer então que Ló agora ele está em Sodoma e Gomorra com sua família. E a palavra vai dizer então que ele também foi levado cativo. Abraão então resgata Ló. Por algum motivo Ló olha para trás. A Bíblia não nos relata de que maneira que ele voltou para lá novamente, mas ele voltou. Porque a palavra vai dizer que agora o Senhor enviaria 2 anjos na casa de Ló. E a palavra vai dizer que esses 2 anjos na casa de Ló agora dariam uma mensagem que aquele povo estava corrompido, porque aquele povo não guardou a palavra de Deus no seu coração, porque a terra estava corrompida como nos dias de hoje. Porque tem muitas pessoas que estão igual naquela época, como Sodoma e Gomorra, e a palavra de Deus vai falar que haverá mais julgamento para a época de hoje do que para aquela época ainda. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer então que quando o dia amanhece, Ló ele sai de Sodoma com sua esposa, com suas 2 filhas, louvado seja Deus. E agora Ló ele vai sair da cidade. A ordem dos anjos é: não olhe para trás. Aleluias, glórias a Deus. A ordem dos anjos era o quê? Não olhe para trás. A ordem de Deus era para não olhar para trás. A palavra vai dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que agora eles estão correndo rumo à saída da cidade. Mas a palavra vai dizer que a mulher de Ló, ela olha para trás e vai se converter em uma estátua de sal. Isso é simbólico, viu, meu querido irmão? E olhar para trás também é simbólico, porque todos estavam correndo olhando para trás. Porque quando está tendo uma destruição, é automático da mente do ser humano olhar para trás e ver o que está acontecendo e correr mais ainda. Mas quando ela se torna uma estátua de sal porque ela olhou para trás, o presbítero, eu vou ensinar o segredo aqui. Ela olhou para trás porque o coração dela estava lá na cidade ainda. Talvez o coração dela estava em algum pertence que ela tinha. Talvez o coração dela estava lá no pai dela que não acompanhou eles. Talvez o coração dela estava em alguém que estava lá, qual ela gostava, um sentimento. Mas ela olhou para trás e não quis sair daquela cidade e retornou e perdeu a sua vida, meu querido irmão. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite para terminar. Deus está te mandando te dizer assim: não olhe para trás, olhe para a frente, porque eu sou contigo. Sou eu que te chamei e te escolhi pelo teu nome. Fui eu que te dei o seu nome e o teu sobrenome. Não olhe para trás. Aleluias. A mensagem dessa noite é para que você não pare. A mensagem dessa noite é para que você não olhe para trás. Aleluias. Glórias a Deus. Não olhe para trás. Você entendeu essa mensagem nessa noite, meu querido irmão? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Eu gostaria de pedir a permissão do pastor. Eu gostaria de estar fazendo um apelo para a igreja. Posso? Você que escutou essa mensagem hoje e fala assim: missionário, eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Eu escutei essa mensagem, eu não quero olhar mais para trás, mas a partir de hoje eu vou caminhar rumo à salvação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, meu irmão. Vem aqui para que o pastor possa orar por você. Vem aqui. Entregue a sua vida para Jesus, você que ainda não entregou. Você que está aqui também fala: missionário, eu estava afastado dos caminhos do Senhor e quero retornar hoje para os caminhos de Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui também hoje, se reconcilie com Deus.
Não olhe para trás, seja humilde. Se você olhou para trás, reconheça que você olhou para trás essa noite e vem aqui na frente, porque o Senhor vai te perdoar, assim como Ele perdoou Davi. Vem aqui na frente, meu querido irmão. Não tem ninguém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Assim que o culto acabar, eu vou estar aqui. Vou ungir os irmãos, aquele que quer ser ungido, e vou estar orando pela vida dos irmãos, amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.